continuando a nossa série, eu vou mostrar para você hoje a terceira casa nesse condomínio. É uma casa modelo e ela tem um tamanho intermediário. Você vai conseguir perceber junto comigo e com a Patrícia e o Rodrigo o que impacta esse tamanho intermediário e se essa planta para você é bem resolvida ou não, ou se atende ou não. Patrícia, você falou pra gente que aqui é uma casa intermediária do ponto de vista de dimensões. Sim. Então, se a gente fosse colocar num chart a que nós visitamos aqui do lado direito, qual a medida dela? Essa eu estimo que tenha mais de 3.000 pés. Ok. Por causa do segundo andar, Ok. tá? Que você tem um loft grande, um quarto, mais um banheiro lá em cima. Então, ela tá acima de 2.800 pés, com certeza. Perfeito. Que até aquela que a gente visitou com ela vazia, aí o formato térreo também, que tem uma outra dimensão e tal. Isso mesmo. A nossa vizinha aqui, que é a menor. Ela não é menor, você não viu? Ela não é menor? Você nem sabe. Não, é uma surpresa. Isso é legal, porque me enganou já. Quando a gente chegou, o que tá na minha cabeça? A grande no final, a média e a pequena. Não, você vai ver, é uma bela casa, a casa ao lado. É que você vê quando não são 2 andares, você já acha assim, essa é gigante, a outra É menor. deve ser Olha o preconceito aí. Olha aí. com os baixinhos. Olha aí. Viu? Viu Aí. só? E a planta que eu mais gosto é a É a aquela. planta. Ok. Então, quando você fala de intermediária, qual a dimensão dessa? Ela tem 2.615 pés quadrados. Então, ela está em torno de 240 a 245 metros quadrados. Perfeito. Estou fazendo uma conta grosseira, Rodrigo. Claro, claro. Não, Pra- perfeito. sem Só pra gente ter uma conversão ideia. fina. Ok. Sim. Para quem você sugere... Na verdade, vou mudar a pergunta. Essa casa funcionaria para a minha família? Somos eu, Patrícia, Enzo de 10, Kai, cachorrinho Shiba Inu, Rafa, que acabou de casar, junto com o Carlos. É. Que possivelmente gostaria de ter um quarto para eles. Na nossa casa. Na nossa casa. Tá, e esse quarto para ele seria... Ninguém mais poderia usar? Não, Seriam só poderia. deles? Eu acho que poderia, porque pode ser também para visita, né? Pode, Porque eles não vão estar sempre. Vou passar o final de semana aí. Então, essa casa, eu diria que sim, atende, até porque ela é uma casa grande. Se a gente pensar em 245 metros quadrados de área de ar-condicionado, não é uma casa pequena. Não. Porém, ela é uma casa com suas peculiaridades, vamos falar assim. Primeira peculiaridade, vocês viram que aqui no andar de baixo a gente tem um quarto. Qual é a peculiaridade deste quarto? Ele está muito próximo à cozinha. Tá? Então, por exemplo, esse seria um quarto que a Rafa com o Carlos poderiam usar, tá? Por quê? Porque tem um banheiro completo ao lado. Não é uma suíte, mas eles teriam o seu quarto com banheiro. O único senão é que esse banheiro normalmente seria usado como lavabo. Sim, das visitas. Então, Mas aí se a gente considerar esse cenário dela usar às vezes, aí não tem problema. eu acho que cabe bem. Ela seria a visita também. Ela seria visita, ela Isso. vai ter a casa dela, vai ter as coisas dela, acho que aí... então essa é uma situação. Ok. Quando a gente vai para o segundo andar, você vai ver, né? Subimos as escadas, a gente entra, tem um loft. E você tem 2 quartos na frente. Então o Enzo estaria super bem acomodado. Vocês também poderiam deixar o Carlos com a Rafa lá em cima, porém eles teriam que dividir o banheiro com o Enzo. Sim. Então, daí é uma questão muito mais familiar de acomodar essa situação ou não. É reunião de família para decidir. Mas aí eu vou te contar uma coisa, Patrícia, da nossa realidade. Hoje na nossa planta atual, nós temos na entrada da casa os 2 quartos. Tá. Com um banheiro no meio que dividido. serve os dois. Só que este banheiro, que teoricamente serviria os 2 quartos, pelo fato do Enzo estar dormindo em um deles, às vezes a Rafa e o Carlos não usam esse banheiro, eles atravessam a casa. Vai até a cozinha, que Pra tem o banheiro usar do lado. o banheiro. Seria mais ou menos o que é aqui. Exato. Por causa do barulho do chuveiro. Para não fazer acordar. barulho pro Enzo. Porque o banheiro é no meio do quarto deles. É como se fosse aquele Jack and Jill, mas não é, né? Foi fechado. E o inverso acontece também. O Enzo já se habituou tanto com essa questão que às vezes ele aparece lá no nosso quarto. Eu preciso ir no banheiro. Eu falo, meu, por que você atravessou a casa? Tem um banheiro adicional. Não, mas é que a Rafa tá dormindo. Então... É que ela faz isso por ele e aí ele quer fazer por ela também. Então é bem por isso. Mas você vê como é engraçado essa relação, essa
Por isso, aqui você teria essa comodidade. Ok. Porque daí cada um usaria um banheiro. Ok. Em andares separados, ninguém incomoda ninguém. Perfeito. O Enzo ia adorar, ia sentir, porque ele ia ter um banheiro pra ele. Quando a Patrícia fala sobre isso, eu já imagino também com ele em relação a, sei lá, a molecada vai em casa, vai dormir em casa. Os amigos todos aqui, então vai dormir a molecada lá, porque eles vão deitar tarde, vão acordar super cedo, Botar fogo na vão casa. botar fogo na casa, estão aqui no andar de baixo, não estão batendo pé, os adultos dormem lá, a molecada aqui. Deixa ele se matar aqui embaixo. Deixa botar fogo. Destruir a casa. Ah, tá. Então vamos só recapitular um pouquinho essa planta. Eu tenho a porta principal de acesso ao lado da garagem, né? Então sempre, isso é interessante também chamar atenção. Este condomínio são todas single family homes, onde as garagens estão todas na frente da casa. Ah, eu gosto disso. Eu Também não é uma gosto preferência atrás. nossa, Perfeito. Então assim, eu tenho a porta de entrada, quando eu chego eu tenho um pequeno corredor, se eu viro, dependendo, né, da posição que vai estar a garagem, mas nesse caso eu viro à esquerda, vai estar a garagem e um pequeno mudroom, e já vai ter o acesso para a escada. Embaixo da escada eu tenho um armário bem grande, tá? Um depósito bem grande. Tem um corredor para chegar no ambiente onde nós estamos, que é uma sala de estar. Se nós compararmos com uma casa de uma semana e meia atrás, você vê que eu tenho um sofá menor. Eu tinha um sofá de 4 lugares, agora eu tô com um sofá de 2,5 lugares aqui. Nós temos a sala de refeição e a cozinha um pouco menor, tá? E novamente chegamos na situação área do quarto com o banheiro, tá? Bom, lá fora, que eu acho que cabe a gente comentar. Esse lanai é quadrado, eu gosto de ambientes quadrados, porque ambientes quadrados são mais fáceis de você resolver, tá? Então, e é super bom o tamanho. Não sei se a gente precisa muito além disso, tá? Eu acho que está proporcional com a casa, ok? Subimos a escada, cheguei no topo da escada, do meu lado direito eu tenho um loft e acesso para os 2 quartos, os 2 quartos da frente. Se eu venho para a esquerda da escada, eu vou ter o banheiro que atende esses 2 quartos. E essa planta fica estranha, entre aspas, por quê? Porque daí eu vou ter um corredor para o fundo da casa e no final desse corredor eu vou ter 3 portas, tá? 2, uma ao lado da outra, eu entro na suíte principal e eu entro num 5º quarto e se eu for retinho no corredor, eu vou ter a lavanderia, tá? O que é estranho? Porque quem tá nesse 5º quarto tá no extremo oposto do banheiro. Então ele tem que andar todo esse corredor e fazer um U para chegar ao banheiro. No caso de vocês, eu acho que essa planta atende. Por quê? Porque você pode ter o teu escritório ali em cima. É um lugar que vai ser muito mais reservado. Vocês usam o quarto de vocês mais para dormir e tudo mais, e por mais que durante o dia esteja ali. O dia foca embaixo, né? Embaixo. Então lá em cima é um bom lugar para trabalhar. Você precisa do banheiro, mas você vai poder ir no banheiro do quarto do casal, que é fácil. E você resolve a tua vida ali, colocando a Rafa ou dormindo no quarto ao lado do Enzo ou no andar de baixo. Você gosta? Não é que eu não goste, mas eu gostei da outra, da que tinha a porta que vai. Aí vai pra dentro. Agora, Paty, a gente tinha que olhar, porque essa construtora te dá várias opções de ordem estrutural. Eu não tenho certeza, e isso eu consigo me certificar, que a gente pode abrir essa porta, ou se pelo menos eu consigo colocar uma janela daquele outro lado. Claro, sendo racional, essa casa atende a gente com certeza. São 5 quartos, a gente nem precisa de tudo isso. O tamanho da cozinha é menor, Mas assim, eu tô comparando, tipo, no Brasil, apartamento. Isso aqui é 3 apartamentos que a gente morava, então é uma casa com bastante espaço. Atende.
Porque no final das contas, o que também vai definir, claro, todo mundo quer a maior casa. Sim. Com mais quartos, com mais espaço. Claro. O que vai definir um ou outro é o seu poder de compra, se a gente vai ter o dinheiro para aquilo ou não. E aonde o seu poder de compra vai alcançar. Se vai ter o dinheiro para as frescurinhas, né? Porque é aquilo. Se eu for escolher a maior, é por causa de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é mais isso. Porque é o que eu falei, sendo racional, até a menor vai servir a gente. Então, a menor que tiver. Mas eu acho que vai muito do estágio de vida também dos seus clientes, né? Para nós, que é a nossa primeira casa, a gente está de acordo de pegar uma casa menor para que seja a nossa primeira casa. Às vezes você tem cliente que está num outro momento de vida que quer mais conforto. Sem dúvida. Eu diria o seguinte, Patrícia, uma pergunta sobre valores. A que nós vimos na semana passada, aquela planta térrea. Tá. Versus essa aqui, quais seriam os valores comparativos? Eu sempre tenho a minha cola comigo, porque senão eu começo a misturar os tamanhos, os valores e mesmo tudo porque mais. são muitos números, não tem jeito como decorar. Então vamos lá. A da semana passada tem 2.072 pés. Então ela tem 180 metros quadrados. 557.900. O valor dela. 557.900, ok. Tá? Então, 558 mil. Ok. Essa daqui, olha só que interessante. Eu tenho uma por 567. Aí então, não compensa a outra. 10 mil a mais, porém eu tenho quase 50 metros quadrados a mais de área. Se eu for colocar ali no papel, compensa mais a essa maior. daqui. Do que a outra. Porque os 10 mil, né, de diferença 10 mil tem? de diferença. Por isso que o americano tende a ter uma casa de 2 andares, porque ele tem mais, mais ambientes, ele tem mais distribuição do que a casa térrea. Bom, então eu não vou dar minha opinião ainda, Patrícia, até que a gente veja a próxima, que aí a gente tem que saber qual é o preço da próxima para comparar com as 3. Se vocês me perguntarem a minha opinião sobre as primeiras 3 e essas 2 que nós vimos hoje, eu também não vou falar porque eu quero ver a outra. E uma perguntinha, é normal, Patrícia, o teu cliente... Como é que é na prática isso? O que eu faço? Como é que funciona? Eu sempre vou ter uma prévia, a gente chama de briefing, eu vou saber mais ou menos quais são as necessidades do cliente. Baseado no que ele comentou comigo em localização, eu já sei quais são mais ou menos os condomínios que oferecem aquelas plantas, mas eu dou oportunidade e eu sempre falo, esse é o meu jeito, eu construo um raciocínio, que nem eu estou tentando fazer com vocês. Eu vou mostrando o que pode, para quê? Depois que você tem isso mapeado, daí você decide. Sim. Tá? Então, os condomínios nos ajudam, por exemplo, uma situação como essa, eu tenho 3 casas para que o cliente perceba onde ele se encaixa melhor. Né? Na anterior, lá no condomínio anterior, a gente tinha até mais do que 3, eu tinha quase 6 casas. Às vezes já é muito, porque já deixa a pessoa confusa. Então eu filtro pelo tamanho. Você gosta de casa de térrea? Não gosto. Então a gente só vai nas 2 andares. Okay. E assim a gente vai. Mas eu, como profissional, e a gente está o tempo todo visitando os condomínios, já sei aonde levar baseado no perfil da pessoa. Servir, né? E à medida que eu vou vendo as reações, eu falo, peraí, todo mundo entra no carro e nós vamos para outro lugar, porque é isso que nós vamos resolver. E se você também está procurando uma casa para morar ou uma casa para investir, eu também posso te ajudar. Se inscreve aqui no canal, me manda uma mensagem por WhatsApp, me manda um e-mail ou me liga. E eu te vejo no próximo vídeo.